Stephen Hawking foi um físico bastante conhecido no mundo todo por suas conquistas nos campos do conhecimento e por seus obstáculos, como a paralisia que o afetou desde jovem. Seu livro Uma Breve História do Tempo ajudou bastante a despertar o interesse popular pela astronomia e pela física. Mas em 2010, durante a série Into the Universe, ele fez um grande alerta a toda a humanidade sobre essa busca por vida extraterrestre. Na época, poucos o levaram a sério, mas agora, principalmente com a chegada do 13 Atlas, as pessoas estão finalmente se lembrando do que ele disse. Na série, ele compartilhou com o mundo todo vários ensinamentos sobre o universo, de modo bastante acessível ao público. É importante dizer que o próprio Stephen Hawking não era um astrônomo, mas mesmo assim, as suas contribuições na física ajudaram bastante no entendimento do universo e até hoje, por exemplo, ele segue sendo um dos grandes exemplos de astrônomos como Avi Loeb, já falado aqui no canal, por suas ideias sobre alienígenas. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Foi durante essa série que Stephen Hawking afirmou que, se os extraterrestres algum dia nos visitarem, o resultado poderá ser semelhante ao da chegada de Colombo à América, que não terminou bem para os nativos americanos. Durante toda a sua vida, e principalmente quando começou a estudar sobre o universo, ele sempre foi contra a ideia de que devemos procurar por civilizações alienígenas. O alerta dele se relaciona fortemente à teoria da Floresta Negra, uma teoria que tenta explicar por que, até hoje, mesmo com um universo infinito, nós ainda não encontramos nenhum sinal de vida. Para entender melhor essa teoria, pense no universo como uma floresta escura e silenciosa. Nessa floresta universal, cada civilização que existe é como se fosse um caçador escondido entre as árvores. Ninguém consegue ver um ao outro. Ninguém sabe quem está lá fora e qualquer som pode revelar sua posição. Você iria querer ser o primeiro a gritar nessa floresta, deixando todos os outros saberem exatamente onde você está e sob o risco de que alguém perigoso escute? Provavelmente não, né? Ia ficar todo mundo na surda, com certeza. Para Hawking, nós não sabemos quem está lá fora e, portanto, não sabemos se suas intenções são pacíficas ou hostis. E qualquer um que se exponha pode ser destruído antes mesmo de fazer contato. Ficar em silêncio, então, é uma questão de sobrevivência cósmica. É por isso também que Stephen Hawking sempre foi totalmente contrário à ideia de termos lançado as sondas Voyager ao espaço com as nossas informações. E o mais assustador disso é que muitos acreditam que as consequências finalmente podem estar chegando. Para entender melhor isso, primeiro temos que retornar lá para o sinal WOW, já falamos sobre ele aqui no canal algumas vezes, captado nos anos 70 por um cientista da Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos. Nós sempre aprendemos que a voz não se propaga no espaço, né? E que não há nenhum tipo de som por lá. Então, imagine qual foi a surpresa do astrônomo Jerry R. Ehrman quando, em 77, ao usar o radiotelescópio Big Ear, ele foi capaz de captar um som vindo do espaço. Ele ficou tão surpreso que tudo que conseguiu anotar na hora foi a expressão "Uau!" num pedaço de papel. E daí veio o nome do misterioso sinal. Até hoje, os cientistas não sabem explicar ao certo o que foi esse som captado na imensidão do espaço, mas menos de um mês depois deles terem captado o som, em setembro de 77, os cientistas acharam que seria uma boa ideia enviar a sonda Voyager 1, ou Voyager 1, contendo registros da humanidade, exatamente para a mesma região que eles captaram o WOW, na constelação de Sagitário. Se você acha que essa é uma má ideia, não é o único a pensar nisso, pois o próprio Stephen Hawking também era contra. Infelizmente, a sonda foi enviada em uma época que ele não tinha influência suficiente para se opor. Ele costumava dizer que escutar sinais do cosmos é prudente, mas responder a eles ou emitir mensagens ativamente
pode ser perigoso demais. A sonda Voyager 1 foi enviada, levando consigo várias informações sobre a Terra, como mapas, imagens e até mesmo gravações que estão vagando sem rumo pelo universo. A história ainda adquire uma camada mais sinistra, principalmente quando sabemos que o 3I Atlas, o misterioso objeto interestelar que está nesse momento em nosso sistema solar, veio da constelação de Sagitário, de onde veio o tal sinal UAU. Claro, no final tudo isso pode ser apenas uma grande coincidência, queira Deus. É isso que a maioria dos cientistas e astrônomos do mundo inteiro parecem acreditar. Mas não todos. Avi Loeb é um dos que não acredita em tantas coincidências assim, não vamos abusar, né? Em uma de suas entrevistas, ele chegou a dizer que preocupamos-nos com ameaças existenciais como a inteligência artificial ou as alterações climáticas, mas não falamos sobre tecnologia alienígena. Deveríamos. No momento, o 13 Atlas segue catalogado como um cometa interestelar, com a NASA e a grande maioria dos cientistas ao redor do mundo dizendo que não há nada com o que nos preocuparmos, mesmo com todos os comportamentos estranhos que o 13 Atlas segue fazendo. No dia 17 de dezembro, ele fará sua maior aproximação da Terra, a apenas 270 milhões de quilômetros de distância. Logo ali, essa distância é mais do que suficiente para não nos preocuparmos com nenhum tipo de colisão, pelo menos. Ou seja, contanto que ele realmente seja um objeto natural, como um cometa, e siga sua rota normalmente, deixando a gente quietinho aqui, ele não representa nenhum risco à humanidade. Mas, caso ele represente o maior medo de Stephen Hawking e tenha vindo até nós, justamente pela mensagem que nós enviamos na Voyager, aí sim há com que se preocupar. O próprio Stephen Hawking era quem dizia que uma civilização que fosse capaz de viajar pela imensidão do universo só faria isso caso já tivessem esgotado os recursos do seu planeta, buscando outro lugar para colonizar, se é que você me entende. Podemos apenas torcer para que não seja esse o caso. Do contrário, teremos realmente o mesmo destino dos povos nativos quando os europeus chegaram às Américas. Nos seus últimos anos de vida, Stephen Hawking dizia ter certeza de que cedo ou tarde nós descobriríamos vida pelo universo. Em suas próprias palavras e como um último alerta, ele disse que, à medida que eu envelheço, estou mais convencido de que não estamos sozinhos. Um dia poderemos receber um sinal de um planeta, mas devemos ter cuidado ao responder. Talvez o universo esteja cheio de vozes, mas todas sussurrando, com medo de serem ouvidas. Como Stephen Hawking tanto alertava, talvez o verdadeiro perigo seja sermos os primeiros a gritar. E você, o que acha desse tema? Deixe nos comentários. E muito obrigado pela sua companhia, sempre especial. A gente se vê num próximo vídeo.